Vamos lá, retornando, depois de um certo inverno. Depois eu vou observar bem para ver quem é que não obedeceu. Quem é que aproveitou para se pendurar no ventilador. Esses são os truques. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto do livro do Deus, a Reação. Né? Eu vou voltar aqui. Quando ele diz assim, mas por que semelhante calamidade? Vocês tinham lido isso? Lembram disso? Tá? E queriam ir lá empolgado de assombro. Meu amigo, replicou o Druso benevolente, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nós decidimos contrair débitos assim tão escabrosos? Porque o Hilário quer saber por que aquilo aconteceu. E o Cruz está dizendo, não será melhor a gente sondar os motivos pelos quais nos decidimos contrair débitos? Que é livre-arbítrio. Fomos nós que decidimos contrair os débitos. Não é castigo divino. E ele diz aqui, e modificando o tom de voz, que se fez algo triste e comovedor, aconselhou: as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível, para atender com segurança aos nossos compromissos nesses lugares. E tem um irmão desventurado que se mantinha em funda prostração, com o enfermo estado de coma. E, considerando os imperativos de nosso aprendizado, indaguei: poderíamos conhecer a razão da surpreendente deformidade sob nosso exame? O orientador percebeu a essência construtiva de minha perquisição e respondeu: o fenômeno todo ele é de natureza espiritual. Agora eu vou pular nas 5 linhas desse parágrafo. Aí ele diz aqui também o aspecto descontínuo ou monstruoso resulta dos desequilíbrios dominantes na mente que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma. Temporariamente pode ser 300 anos, 500 anos, mas é temporariamente. Tá? Ninguém vai ficar indefinidamente assim. Tá? Permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização, falamos isso a aula passada, por efeito hipnótico. Agora eu vou para o parágrafo 88, uns 4, 5 parágrafos à frente. São pequenininhos. E ele diz assim: nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente foi conduzido a essa posição por adversários temíveis e, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Mas insisti, emocionado, diz André, semelhante martírio poderia sobrevir sem razão justa? Meu amigo, falou o orientador expressivamente, com exceção do caminho glorioso das grandes almas que elegem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajuda os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Percebeu? Não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Fingir a miserabilidade em que se encontra nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Ninguém sofre dessa maneira sem ter culpa no cartório, gente.
Por estado de miserabilidade, como diz o instrutor aqui em que ele se encontra, é porque ele terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Né? Então, quando a gente vê, eu volto a falar isso, que a gente é muito rápido para julgar. Quando a gente vê na rua ou no hospital algumas situações que nos deixam de olhos arregalados, chocados, o que a gente faz assim? Ah, meu Deus, tem piedade desse irmão. Que piedade que Deus está tendo por ele? Ele está começando a quê? A expiar o sofrimento. Aí a gente diz assim, né? Tanta gente ruim, cheia de saúde, e esse pobre coitado, essa criança padecendo terrivelmente. Como é que Deus deixa isso acontecer? A gente não fala isso. A gente fala, a gente fala. Aí a gente está cometendo um erro ainda maior. Não há injustiça, nem injustiçado. Né? Deus é justo e bom. A gente tem que estar atento a isso. Vamos voltar da Sueli? A gente tem que a gente se emocione com a dor do outro, que faça uma prece, né? A gente não pode acusar Deus de estar cometendo uma injustiça. Exatamente. Mas a gente tem que solidarizar com a dor daquele, né? Exatamente. Aí aqui, a Sueli vai dizer assim, os clichês mentais que exteriorizam infindáveis vezes torna-lhes o fluxo do pensamento vicioso, resultando no modernismo autohipnotizante e, tal como nos casos anteriores, perdem os órgãos do corpo espiritual, transubstanciando-se em ovoides. Os obsessores utilizam-se desses ovoides para intensificar o cerco sobre suas vítimas, limitando-os a estas, espera-se daí em diante o parasitismo espiritual. Envolvido dos fluidos dos obsessores, com o pensamento controlado e cerceado, com o cérebro em desequilíbrio, pela interferência hipnótica dos algozes, o obsidiado passa a viver no clima que estes criaram, agravado pelas ondas mentais altamente perturbadoras dos ovoides, vendo, inclusive, os clichês mentais que projetam em fenômenos alucinatórios, ouvindo-lhe as acusações da acústica da mente. Eles preparam todo o cenário para que você fique vendo aquilo, fique vendo aquilo indefinidamente, tá? A subjugação, quando levada a efeito nessas condições, acarreta consequências gravíssimas, lesando o cérebro ou outros órgãos que estejam sendo visados. Essa situação produz um desequilíbrio e pode levar a vítima ao suicídio, a loucura irreversível, ou ocasionar a morte por desconhecimento ou distúrbio orgânico, a fraqueza total. Vamos pegar aí o livro dos médios, na questão 240? É o capítulo 23, parte segunda da obsessão. Um dos capítulos que nós mais já estudamos nos cursos aí no CEROI é o capítulo 23. Questão 240. Todo mundo abriu? Verinha, lê para gente. 240. Faltam as duas. Do livro dos médios. Vera aí, Kurt. Vamos lá. Da obsessão. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre, e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro jugo. A subjugação
pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensata. É uma como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz-se no médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que a falta de pena ou lápis simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Verinha, para aí um instantinho. Eu vou pedir para... A Vera Travassos está com o livro dos médios. Ela pode ler agora esse parágrafo até o final? Desculpa, não estou com o livro dos médios. Ah, tá bom. O William, faz a leitura para a gente, por favor. A subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. De outras vezes, sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar da sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos, diante da multidão. Para os seus conhecidos, passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente não o era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade, e sofria com isso horrivelmente. Então, olha... Caso aí é a subjugação física, né? Exatamente. Agora nós vamos pegar o livro que eu também deixei para vocês, do Domínios da Mediunidade, que é esse aqui, né? Todo mundo conhece, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, no capítulo 23, que vai falar da fascinação. Porque no caso da fascinação, né, tá aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade. O que nós lemos anteriormente foi aquele que a gente estava lendo, era o Ação e Reação, quando caiu a internet, era o Ação e Reação. Qual capítulo, Rose? Oi? Nos Domínios da Mediunidade? Capítulo 23, é bem no início. O Kardec, na questão 239, ele vai dizer assim, no seguinte parágrafo: já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então, Kardec fala que a fascinação é muito mais grave, tá? As consequências dela são muito mais graves. E aqui no capítulo 23, André Luiz vai dizer assim: levantara-se a dama, é capítulo 23 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, ele vai dizer assim: levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se o motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, expirando piedade. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente, a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio.
Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Alguns o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma, que continuou, ainda assim, dominada por ele a estreita distância. Após reerguer a doente, auxiliando-a a sentar-se rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se a humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse um concurso, a ajuda fraternal, que veio recolher neste santuário de prece em transes como este, seria vítima integral da licantropia. O que é a licantropia? Ideia fixa na qual o doente se acredita transformado em lobo ou em outro animal selvagem. Também falamos isso ontem, né? Isso. Então, ele vai falando aqui da licantropia, deformante. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles. Então, a gente vê o quê? Não tem vítima nessa história. É uma questão de sintonia, né? E eles falam, né? Tigrina crueldade. Não é aquela raivinha, tá? Não é raivinha. Sobre quantos ainda sintonizam com eles, pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparado pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio. Hilário, espantado, indagou. Tão doloroso fenômeno é comum, muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos, compliciados na delinquência, descambam para a esfera vibratória dos brutos. Esclareceu o nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor como um brinquedo em mãos de criança. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Falou Hilário, né? Aí o orientador falou, calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Perceberam? Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Recordemos o ensinamento de nosso divino mestre. Não basta arrancar o joio. É preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Lembra de Jesus? É? Não há dor sem razão. Porque esse problema aqui é de sintonia. Atendamos assim a lei da cooperação sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Então, isso aqui eu achei incrível. Ele dizer, porque o Hilário, como qualquer um de nós, vai dizer, pelo amor de Deus, acaba com isso. Separa os dois. Mas ele explica aqui. É preciso saber até onde os dois estão entrelaçados nesse sistema de reciprocidade.
Não há dor sem razão, o problema aí é de sintonia. E aí ele diz: atendamos assim a lei da cooperação. Vamos cooperar sim, mas sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina, de querer tomar o lugar de Deus. Se Deus assim o permitiu, é porque há razão de ser, não é? Então vamos voltar aqui à nossa Sueli Caldas Schubert, né? Para encerrar, quando ela diz assim: quanto aos ovoides, através da bênção da reencarnação, é que conseguiram plasmar outra vez o perispírito, juntamente com a nova forma carnal. Então, vai ser assim. Eles vão precisar de várias reencarnações para poder plasmar, né? Plasmar outra vez, porque o perispírito está deformado, não está? Tá. Outra vez o perispírito, juntamente com a nova forma carnal. Irão assimilando os recursos orgânicos maternos. E como explica André Luiz, conforme as leis da reencarnação operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. A nova forma perispirítica desenvolvida terá condições de persistir ao término da reencarnação de volta ao plano espiritual. Então, muitas vezes, esses espíritos que tiveram uma deformação perispiritual muito grave, eles vão organizar um novo corpo físico, muitas vezes cheio de problemas. Às vezes é aquela criança que nasce e morre algumas horas depois que nasceu. E aí o médico, né, quando olha, às vezes são aquelas graves deformações físicas, não é? Que quem já estudou alguma coisa de biologia, de medicina, sabe. Crianças que não conseguem, muitas vezes, sobreviver, vivem às vezes 15 dias, um mês, com graves deformações físicas, porque o perispírito é uma situação complicada. Mas ele já conseguiu alguma coisa. Ele conseguiu levar os 9 meses, porque tem uns que a gestação dura 3, 4 meses, aí morre, né? E assim ele vai, tentando, até que consegue reencarnar. Mas aí o corpo está tão cheio de problemas que aquela criança não consegue sobreviver. Mas ele já deu um passo muito forte. Outras vezes sobrevive até 7, 8, 9 anos e morre. Nós trabalhamos alguns anos numa escola, no CIEP, que tinha turmas de crianças deficientes, é assim que eles gostam de ser chamados, crianças deficientes, e eram crianças, às vezes, com paralisia cerebrais, crianças com, eu esqueci o nome agora, com aquele crânio muito grande, né? Hidrocefalia, as microcefalias. E, às vezes, a gente te recebia como aluno, e, de repente, a gente estava em casa e recebia notícia. E tinha crianças que têm que botar válvula no cérebro, válvula, né? Não sei se vocês já viram esses casos. Às vezes a válvula dava problema e a criança desencarnava, outra vez tinha que ser internado para trocar a válvula e não sobre... Né? Então, às vezes, a gente ficava... O professor chegava, poxa, lembra daquela criança? Então, eram múltiplos outros... Além desse problema, tinha vários outros problemas. Então, crianças que muitas vezes a gente dava aula, elas eram trazidas pelas mães daquelas cadeirinhas de rodas especiais, né? Ficavam ali, brincavam, daqui a pouco você recebia notícia. Né? Às vezes a diretora mandava saber, ó, tem uma notícia muito triste aí. A fulana de tal, o menininho tal, desencarnou, a válvula estourou, qualquer coisa assim. Então, muitas dessas crianças, quem trabalhava em escolas que recebiam as crianças assim, sabe que muitas delas viviam muito pouco tempo. A mãe já sabia, porque o médico dizia para ela, e às vezes ela avisava na escola, né? Então, são quadros muito tristes. Quem já foi lá, aí mesmo na Taquara, lá em Maria de Lourdes,
crianças com paralisias cerebrais, situações muito graves, né? Espíritos com crianças, adultos com 40 anos, mas corpos pequenininhos, dormindo em berço. Então, muitos desses... Mas ele está conseguindo formar já um corpo, entendeu? É aquela coisa, vai tentando, até que consegue reequilibrar tudo novamente. Então, não estou dizendo que todos são casos assim, mas uma grande maioria são. E aí agora a gente vai dizer que é castigo divino? Não. Tudo está, como nós estudamos aqui, na lei, na questão da reciprocidade da sintonia. Por isso é muito importante, meus irmãos, a gente fazer esse trabalho, né? De autoaperfeiçoamento, de renovação, para que a gente possa ir vencendo os obstáculos esses que nós colocamos mesmo no nosso caminho. Coisas que muitas vezes não estavam programadas, não. Nós é que inventamos moda e criamos dificuldades para a nossa vida. Entendeu? Então, que a gente sempre reflita, pense bem, busque o autoaperfeiçoamento para a gente evitar. E, acima de tudo, lembrando aquela passagem de Jesus, que é importantíssima. Antes de levar a tua oferta ao altar, volta e reconcilia-te com o teu adversário, para que não sejam entregues ao juiz, e por aí a coisa vai, né? Isso aí é importante. Jesus nunca disse nada ao acaso. Então, que a gente pense bem nisso. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o estudo da tarde de hoje? Não. Eu queria só Pode dizer falar. que tem um capítulo nesse livro aqui, Ícaro Redimido. Ah, É um história livro maravilhoso. Santos Dumont, né? É do Gilson Freire. Tem a introdução é do Bezerra, doutor Bezerra de Menezes. E tem o segundo capítulo fala sobre ovoidização, que é sensacional o capítulo. É muito bom. Ícaro Redimido. Realmente a história do nosso... E é lindo, a história linda a história. São Albert Santos Dumont. Nós sabemos que o irmão, né? Não interessa. Não interessa. Então, realmente é um livro muito lindo, Ícaro Redimido. Então, meus irmãos, Marisa, feliz de te rever. Beijinho do coração. Estava morrendo de saudades. Meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo, que nós possamos, né, continuar aqui a nossa caminhada. E como ela hoje apareceu, e com certeza virá outras vezes, eu vou pedir para a nossa irmã Marisa fazer nossa prece de agradecimento. Então vamos lá. Deus de amor e bondade, só temos a agradecer, Senhor, por esses momentos, por essa oportunidade de estarmos reunidos, estudando, revendo os nossos conceitos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, que possamos sempre estarmos vigilantes, buscando sempre, Senhor, os teus ensinamentos, essas passagens que nos conduzem a um crescimento espiritual maior, que possamos amadurecer espiritualmente, desenvolver a bondade realmente dentro de nós, dentro dos nossos corações, sermos menos intransigentes, sermos mais amorosos, para que assim possamos, Senhor, realmente alçarmos voos mais altos para vermos a beleza que é a espiritualidade. E assim, Mestre, agradecidos por tudo, pedimos a tua permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje, dando graças a Deus.
Graças a Deus. Bem, meus irmãos, quando for 5h30, nós retornamos para o estudo da última aula do livro Parábolas em Sim Jesus, porque hoje nós vamos estudar a última parábola dessa obra maravilhosa de Caibachito. O curso das parábolas encerra hoje. E o nosso estudo de hoje será sobre a parábola do fariseu e do publicano. É a última parábola desse curso maravilhoso e Caibar nos proporcionou tantos aprendizados dos ensinos de Jesus. Né? Então, nós vamos dar uma paradinha, 5h30 a gente retorna, tá bom? Convido a todos para estarem conosco para assistir o encerramento do curso das parábolas de Jesus. Um beijo aí para você. Rose? Tá, o som... Eu estou com um problema no som aqui, eu não te escuto. Espera só um instante. Espera só um minutinho. Vou ver no telefone junto com o da Vera. Presta aqui. Deixa. A Vera acabou desligando, eu não estou escutando você. Não sei se você me escuta. Eu estou escutando bem, sim. Ah, sim, agora está bom. Eu fiquei desligado o microfone, mas eu estou te ouvindo. Olha só, é porque esse finalzinho aí do coisa, nós não estamos escutando direito. No livro da Sueli, no penúltimo parágrafo. Chegou aí? E quanto aos ovoides, através da bênção da reencarnação, é que conseguirão plasmar outra vez o perispírito, juntamente com a nova forma carnal. Irão assimilando os recursos orgânicos maternos, e, como explica André Luiz, conforme a lei da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências da sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Eu queria entender isso melhor. Ele vai passar por tudo? Não. Porque existe uma coisa chamada modelo organizador biológico. Sim. Na mente do espírito. E ali estão registrados todo o processo. Né? Então, é como se fosse uma coisa automática. Então, ele diz aqui, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. O espírito, como diz Kardec, o princípio inteligente ele passa pelos reinos vegetal, animal, que ele não é adepto do mineral, né? Então, tudo isso está encadeado. É até difícil para mim dizer para você como é que isso vai acontecer. Mas está tudo ali, como foi desencadeado, esse corpo, essas transmissões, como é que foi se dando o processo dos corpos, até ele poder formar tudo isso. Entendeu? Então, como se fosse uma passagem a jato, mas pegando tudo isso. E está o histórico que está ali. Porque, para se formar um corpo embrião, por exemplo, se você observar o embrião de um ser humano, ele é muito semelhante, no início, ao embrião dos animais, não é não? Sim, não, olha só, a própria gestação, né, os 9 meses da gestação, você passa ali, né, a evolução toda está passando por ali, do homem. Exatamente. A evolução da vida. O homem não, da evolução. Começa na isso. Aqui começa na primeira célula, lá na fecundação. Vai relembrando. É óbvio que é de uma forma que a gente não tem a mínima ideia da rapidez, da velocidade, né? Certo. Se a gente observar bem, 9 meses parece pouco tempo, não é? Isso. Mas aí ele desenvolveu todos os seus órgãos. Né? Isso, ele vai fazer toda essa viagem. Entendeu? E muitas vezes ele não vai conseguir ter um sucesso. Logo na primeira reencarnação, depois desse fato. Por isso que nós falamos de anomalias. Porque a coisa está tão desequilibrada que não vai dar para formar um corpo perfeito. Entendeu? Logo da primeira. Tá bom, então. Deu para compreender? Ciência, talvez. Tá. Então, deixa eu
Nada, um abraço. Tchau.